Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vejam só, hoje vamos retomar nossas aulas, certo? Sobre o nosso capítulo, é o capítulo 5, que fala sobre frações, tá bom? Aqui tem um pouquinho da história de como foi descoberta a fração, tá bom? Então eu quero que vocês leiam. Eu não vou ler, tá bom? Porque como trata um pouquinho de história, fica mais viável vocês lerem para economizar tempo aqui no vídeo, tá bom? O assunto mesmo a gente começa a ver a partir da página 94, tá bom? A gente vai ver alguns exemplos que são usados frações no dia a dia. Vejam. Mamãe pediu uma pizza com 2 sabores, um meio de frango e um meio de calabresa. Veja, isso não é novidade para vocês. 1/2, que a gente lê 1/2, 2/3, 3/4, 3/4 também. Aqui eu tenho 1 inteiro e 3/4, certo? Então, a gente vai ver aqui como é que por que a gente usa esse 1/2. 1/2 a gente sabe que é metade, tá bom? Então, são algumas expressões que você usa no dia a dia, né? Só que muitas vezes a gente nem percebe que está usando números fracionários. Por exemplo, aqui, ó, na pizza. Vou focar aqui. Mamãe pediu uma pizza com 2 sabores, metade de frango e metade de calabresa. Então, essa metade aqui, ó, se a gente fosse representar por número fracionário, em vez de escrever o nome metade, né, a gente só ia botar 1/2. Né? Algumas pessoas não sabem, porém isso ia facilitar muito bem a vida de alguns, né? Na pizzaria, por exemplo. Na pizzaria ficaria metade frango e metade calabresa, certo? Aqui, a altura de Vitória é 2/3 da altura de Bruno. O que seria isso? Significa que se eu pegar a altura de Bruno, né, dividir por 3, vai ficar, por exemplo, se ele tem 1,5 m, certo? Dá 150 centímetros. Eu vou dividir por 3. 1, 2, 3, vai ficar 50, 50 e 50. Então aqui, olha, se eu tenho, vou botar aqui no quadro. Aqui, se a altura de Bruno é 1,5 m, 1,5 metro, certo? É a mesma coisa de 150 centímetros. Então, aqui diz assim, olha, a altura de Vitória é 2/3 da altura de Bruno. Então, eu vou dividir, como tá, o 3 está embaixo, eu vou dividir por 3 esse valor. Então, vai ficar, olha, 1/3 aqui, 1/3 aqui e 1/3 aqui. Tá bom? Aqui, como eu dividi por 3, vai ficar 50 centímetros, 50 centímetros, 50 centímetros. Aqui eu tenho, olha, 1/3 mais 1/3 mais 1/3 vai resultar em o quê? Em 3/3. 3/3, quando eu tenho um numerador igual com denominador, eu tenho 1 inteiro. Certo? Então, se eu digo que a altura de Vitória é 2/3, aqui eu tenho 3/3. A altura de Vitória é 2/3, eu vou querer, olha, só 2 desses. Então, isso aqui corresponde a 2/3, certo? Então, essa é a altura dela. Então, qual seria a altura dela? 50 mais esse 50. Seria o quê? 100 centímetros, que é igual a 1 metro. Certo? Um exemplo aqui bem básico para vocês. Tá bom? Voltando aqui para os exemplos do livro. Outro exemplo. Débora tem 3/4 da idade de Bia. 3/4 seria, por exemplo, se Bia tem 40 anos, eu vou dividir esses 40 por 4. Né? Vai ficar 4 quadradinhos de 10. 10 anos cada um. E Débora tem 3 desses quadradinhos. Então, Débora tem quantos anos? 30. Tá bom? Igual que eu fiz aqui com os centímetros. Na receita de bolo da vovó é usada 1 xícara e 3/4 de manteiga. Quando eu tenho esse 1 separado, vocês sabem que significa 1 inteiro. Tá bom? Não é 1 inteiro? Então é a mesma coisa eu dizer assim, eu vou utilizar 1 xícara inteira de manteiga e ainda vou pegar outra xícara e vou utilizar 3/4 dela. Vamos ver esse exemplo de quem gosta de ver no YouTube algumas receitas acha muito números fracionários, mas vamos ver como funciona. Vamos lá, olha. Geralmente se diz assim, olha.
Eu quero utilizar 3 quartos de açúcar, né, de uma xícara, claro. 3 quartos de uma xícara de açúcar. Pronto, então como é que eu vou medir essa xícara aqui? Eu vou pegar uma xícara normal, até desenhei um aqui, tá certo? Olha. E vou utilizar 3 quartos dela, ou seja, eu vou dividir ela em 4 partes e só vou utilizar 3. Então, olha, 4 partes iguais. 1, 2, 3 quartos. Olha, um aqui, 3 partes iguais. Como é 3 quartos, eu vou utilizar apenas 3. Então, eu vou encher de açúcar até essa aqui. Ó. Vou encher aqui, aqui e aqui. Então, essa partezinha aqui de cima vai ficar sem açúcar. Então, quando eu digo isso aqui, significa 3 quartos. Certo? Se eu disser 2 quartos, eu vou pegar, olha, dividir ela em 4 partes. Dividir aqui, não foi já em 4 partes. 1, 2, 3, 4. E só vou pintar quantas? 2. Então, olha, só vou pintar essa e essa. 2 quartos, que é exatamente o que? A metade. Aí você diz, mas por que 2 quartos não é a metade? Porque se eu for simplificar, olha aqui, eu vou dividir por 2, de um lado e do outro. Em cima e embaixo vai ficar 1 meio, que é a mesma coisa que a metade. Então, continuando aqui no livro. São muitos exemplos que poderíamos dar, porém certamente você já está se lembrando de ter visto em algum lugar esse tipo de representação. Observe que em todas as situações anteriores, utilizamos os números fracionados para representar quantidades. Quando o inteiro é dividido em partes iguais e usamos algumas dessas partes, a porção do todo que for usada pode ser indicada por uma fração. Então, quando eu falo fração, eu peguei um inteiro, né? Eu falei aqui 3 quartos, olha. 3 quartos de xícara. Eu peguei uma xícara inteira, certo? E utilizei 3 quartos dela. Fração é o conjunto de dois números que, separados por um traço horizontal, que é essa linhazinha aqui, olha, expressam uma grandeza com auxílio de uma outra da mesma espécie. Vamos aqui para alguns exemplos. Como é que eu represento aqui 3 quartos nessa figurinha aqui pintada? Né, olha. Se eu botasse só a figura e dissesse, representa em forma de fração as partes pintadas, então, olha, 3 quartos. Por quê? Eu dividi esse retângulo aqui em 4 e pintei 3. A mesma coisa, você pode comparar uma barrinha de chocolate. Você tem uma barrinha de chocolate com 4 pedaços. Você comeu 3 deles. Esse branco aqui é o que você não comeu, que sobrou. Como é que você representa o que você comeu? 3 quartos. E como é que você representa o que você não comeu? 1 quarto, ou seja, uma parte de 4 você não comeu. E 3 partes de 4 você comeu. Do mesmo jeito aqui, olha, imagine isso, uma pizza. Uma pizza tem 8 pedaços. Esse aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Essa parte amarela corresponde ao que você comeu, por exemplo. Certo? Então, a pizza inteira foi dividida em 8 partes, certo? E 5 partes de 8 foram consideradas, ou seja, 5 foram as que você comeu. Então, se eu perguntar, quanto eu comi esses 5 pedaços, como é que eu represento? 5 de 8. E se eu quiser representar as partes que eu não comi, ou seja, as que sobraram? 3 de 8, ou seja, 3 oitavos. Os termos de uma fração são numerador, que é o de cima, e denominador, que é o de baixo. Tá bom? Entenderam, não foi? Muito simples. 3 e 4 e 5 e 8 são os termos da fração. Tá bom? De uma forma resumida aqui, olha, esses dois números chamam-se termos da fração. O numerador 3 fica localizado sobre o traço e representa a parte considerada. E o denominador 4 é o número sobre o traço, indica o número de partes em que a unidade foi dividida. Certo? Então, toda vez que você vê uma pizza, que você vê uma barra de chocolate, seja o que for, certo? Que você pode dividir ele com alguém, você vai lembrar de uma fração. Tá bom? Feito isso, eu vou deixar essa atividade para vocês fazerem. Observe as figuras abaixo e escreva as frações correspondentes às partes coloridas. Então, assim, primeiro você tem que ver quantas partes tem aqui e quantas tem coloridas.
Então pense bem qual é o numerador, qual é o denominador, tá bom? Então a aplicação você vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro, certo? O quarto, o quinto, deixa eu ver quais, e o sexto. Isso, e o sexto. Primeiro até o sexto. Podem responder no livro mesmo e mandar a foto, tá bom? Eu quero chamar a atenção aqui no terceiro. Considere um inteiro qualquer e responda quantas metades possui. Responda. Quantas metades ele possui? Se eu pegar uma pizza, eu posso ter quantas metades dela? Se eu pegar uma pizza, quantos um quarto eu vou ter dela? Até formar um inteiro. Quantos um quinto eu vou ter? Certo? Então eu só quero que vocês digam aqui quantas partes tem cada fração dessa, tá bom? Então, página 94 e 95, vocês vão fazer a aplicação do primeiro ao sexto quesito, tá bom? Tenham um bom dia, uma boa aula e fiquem em casa. Tchau.